Rapaziada, o Corinthians está devendo até as calças e jornalista cita Flamengo como exemplo para o Corinthians, e teve outro que ficou surtado e disse: Corinthians vai pagar a dívida em até 5 anos. Se liga só nesse debate, teve o Mengão aí como exemplo, olha só. Pedro Lourenço chegou, certo? Então calma, viu? Até o Flamengo aí andou fechando a torneira, porque o Rodolfo Landim gastou mais do que eles arrecadaram no final do ano e compraram o terreno do estádio, né? Então assim, ó, todo mundo tem um papagaio para pagar, mas é que o Corinthians voltou às páginas jurídicas, né? Não é loucura, a gente já falou desses números. Nos próximos 5 anos, se o Corinthians fizer uma gestão profissional, ele tira boa parte dessa dívida da frente e sem prejudicar o andamento do futebol. É possível ainda, por incrível que possa parecer. Não, eu tô dando números, falando de números. Porque senão é muito fácil a gente colocar a bunda aqui na cadeira e falar que não é verdade. O Corinthians vai fazer 5 bilhões nos próximos 5 anos, cara. Se a dívida é 2,4, dá pra pagar. Eu tô trazendo uma informação. Tô trazendo a informação. Você só cometeu um erro aí nessa sua análise, Lelê. Gestão profissional. Então, mas se o Corinthians tiver uma gestão profissional, esse é o grande problema. A gente ouviu isso no Flamengo, Capri. Quem são o os Flamengo ia dirigentes? conseguir, o Flamengo conseguiu. Mas não tinha a dívida que o Corinthians tem, Mas né? quem... Mas não tinha a receita que o Corinthians tem mas também. o Flamengo tinha gente lá disposta a mudar a história do clube. Mas eu tô defendendo o isso. principal do Flamengo. Não, calma aí, o principal. Sabe qual foi o principal do Flamengo? Mudança de estatuto. Botar no estatuto que o presidente não poderia gastar um centavo a mais do que o orçamento determinado e aprovado pelo Conselho. Anual. Isso, claro. Então, gente que estava a fim de mudar a história do Flamengo e mudou. Quem é lá do Corinthians que tem esse perfil aí? Qual é o dirigente do Corinthians que tem esse perfil? Hoje ninguém. De um cara moderno, de um cara com uma visão. O Corinthians precisa de um mecena. Seja um mecena. O Corinthians precisa de um dirigente. Não, precisa de um cara, precisa de alguém que entenda precisa de economia. Não, precisa de um cara que entenda de economia e que use o dinheiro para o Corinthians, não para benefício. Mas é uma vergonha falar John isso. Textor. O Corinthians precisa de um John Textor. Não, um Paulo Nobre. Rapaz, o Corinthians está enfiado até o talo na dívida e contrata. O salário do Memphis é lá em cima. Mas o nosso Mengão aí, ó, é sempre citado nos debates, nas lives dos adversários e dos rivais. Porque nós somos exemplos, né? Graças à Bandeira de Melo. Também Rodolfo Landim, que também estava na gestão do Bandeira de Melo, depois saiu, né? Mas vamos ouvir mais um pouco aí. Se liga só. O Flamengo, que há 15 anos atrás falava, não, a dívida do Flamengo é insolucionável, nunca vai pagar essa dívida e tal. O Flamengo baixou sua dívida para 49 milhões. Se não é 48. A menor entre o clube, 48. Deve ser a menor dívida entre os clubes principais do futebol brasileiro, assim, de longe, né? Esse é o balanço que vai ser apresentado pelo Flamengo, Mauro. Eu acho que é interessante observar que a dívida do Flamengo em 2013, quando iniciou essa reformulação do clube, ela era de 750 milhões. E a arrecadação era de 212 milhões. Então o Flamengo devia mais de 3,5 vezes aquilo que arrecadava em uma temporada, tá? O Corinthians, segundo seus dirigentes, contando o estádio, deve perto de 2 bilhões. E arrecadou quase 1 bilhão, né? Segundo as projeções do balanço, que não foi divulgado ainda, né? De 2023. Significa que o Corinthians deve pouco mais do que o dobro daquilo que consegue faturar em um ano. Ou seja, o buraco do Flamengo era muito maior do que o do Corinthians é hoje, por incrível que pareça. A desproporção receita-endividamento, ela era bem maior. Quase o dobro do que é do Corinthians hoje, que a do Corinthians dobra, do Flamengo era 3,5 vezes, mais de 3,5 vezes. Hoje, se o Flamengo tivesse continuado nessa balada aí, teria uma dívida de pelo menos 2 bilhões. Só corrigindo esses valores aí, com juros, com multa, tudo daria perto de 2 bi. Fora o endividamento que os caras aumentariam, certamente, se continuasse naquela pegada de contratar jogador que não podia pagar, do finge que paga, que finge que joga, aquela sacanagem toda que havia no Flamengo. Talvez estivesse devendo 3 bilhões, 4 bilhões, e teria que virar SAF, né? Teria que virar SAF. Que virar SAF no Brasil é isso, né? Você vira SAF por quê? Vira SAF porque você não tem mais opção. Você está no buraco que tem que virar SAF, que é vender o clube, é entregar o futebol do clube para alguém, que vai lá e compra, geralmente a preço módico, não tem que pagar a dívida toda de cara, tem toda aquela situação,
e você perde totalmente o comando. Nós vimos uma constrangedora entrevista do Pedrinho, né, presidente do Vasco, nessa semana, em que ele não podia falar sobre os assuntos porque tem cláusulas contratuais, confidencialidade, essas coisas, e não podia falar. A conclusão é a seguinte: o Vasco não manda do Vasco. E aí é importante frisar, no momento que o Flamengo fatura tanto dinheiro, tem uma dívida ridícula hoje em dia para aquilo que ele consegue faturar, não tem sentido. Quero fazer um estádio sem comprometer as receitas do time. Então, arrume um parceiro no estádio, não para o futebol do Flamengo. Um parceiro que ajude a viabilizar o estádio, não para aquilo que está consolidado. Mas vai ser 25%, 30%. Quem pode garantir que depois de algum tempo não possam propor lá no Conselho Deliberativo e tudo mais mudanças estatutárias que elevem a possibilidade de uma SAF para 51%? Quem pode assegurar isso? Acho que ninguém pode garantir. Você pode falar, não vai ser, tá bom, mas prove. Não tem como. Porque se você abrir a porteira para 25%, 30%, pode ter mais de 50%. SAF no Brasil é para clube que está quebrado. O Flamengo não precisa de SAF. Então acho que é importante falar sobre isso nesse momento em que está todo mundo festejando esses números que são realmente espantosos e que mostram também que o Corinthians não faz a mesma coisa porque não quer. O remédio amargo está aí. Vai lá, pega pelo SUS, vai lá na farmácia popular, pega lá o remédio amargo, toma e vê se fica bom da doença financeira, que é cortar jogadores caros, trabalhar com orçamento mais enxuto, alavancar receitas, contar com o apoio do torcedor, passar alguns anos ali no sufoco, depois você vai poder nadar de braçada. E aí você vê um cenário em que você tem um Palmeiras, que é uma exceção, como é o caso do Flamengo, mas que continua ganhando títulos, e esses números, a diferença financeira do Flamengo para os demais, torna ainda mais vergonhosa a gestão do futebol. É isso aí, galera. Flamengo dando exemplo dentro e fora de campo. Isso aí é muito bom pra gente, né, torcedor do Flamengo, que vê o time estruturado e andando com as suas próprias pernas, sem aquela velha história de carrinho de mão no CT, nada disso. Como o Mauro falou assim, eu finjo que pago, você finge que recebe, nada disso. Hoje o Flamengo anda com as suas contas em dia, tudo certinho, e os outros clubes também precisam fazer. Só que não querem ficar nas vacas magras para depois chegar nas vacas gordas. Então, eles não querem isso. Querem sugar cada vez mais o clube e depois deixar o clube à deriva. E aí, o que você acha da situação do Corinthians, desse debate aí da Rádio Bandeirantes, falando aí do Flamengo como exemplo para os outros clubes? Deixa a sua opinião aqui, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu!